Boa noite, alunos do curso de extensão Revolução Industrial, né? Hoje vamos finalizar aqui o nosso curso, mas antes, né, vamos fazer uma revisão, aquele aulão, né, que eu prometi para vocês. Vamos passear novamente, né, por todos os processos da Revolução Industrial até os dias atuais. Lembrando, eu sou Valéria Portugal, aluna da Uninter, Polo Tijuca, Rio de Janeiro, curso de licenciatura em História. E, começando aqui a nossa revisão, nada mais do que pela primeira Revolução Industrial, né, que ocorreu entre o século XVIII, né, até 1870 no Reino Unido. Aqui temos as técnicas, né, industriais, que eram simples, predominavam a máquina a vapor e as indústrias têxteis. Principal fonte de energia era o carvão mineral, né, que a Inglaterra tinha de sobra. As empresas e médias quase não havia monopólio, era o próprio capitalismo concorrencial, né, que eram os burgueses, né, que investiram nessa revolução, né, em todos os processos, né, da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, né, lembrando que na metade, né, do século XVIII ela se expandiu pelo mundo a partir do século XIX. A Revolução Industrial foi a passagem da manufatura e a indústria mecânica que gerou mudanças nas áreas tecnológicas, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. Uma nova relação, né, entre a sociedade e o meio, bem como possibilitou a existência das novas formas de produção, que transformaram o setor industrial, dando início, né, ao povo, dando início a um novo padrão de consumo, né, para o povo. Então aí aqui nós vemos aqui algumas características, que foi o surgimento das fábricas, produção em série e trabalho assalariado. E esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou duas classes, né? Quais foram essas classes? Os empresários e os operários, né? Os empresários que serão conhecidos como capitalistas, que são os proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho, né? E em seguida vem os operários, que são conhecidos neste cenário como proletariados, né? Os proletários ou trabalhadores assalariados, que possuem apenas sua força de trabalho e vende aos empresários para produzir mercadorias em troca de salários, né? Só que esses salários, lembrando, não era tão até hoje, né? Não é tão suficiente, né? Vamos dizer assim, né? Não há acordos ainda. Né? Existe o salário chamado salário mínimo, né? Mas ainda trabalha-se muito, né? com essa onda de baixos salários. Né? Então, aqui, a Inglaterra sai na frente. Né? Por que a Inglaterra saiu na frente, gente? A fonte, né? A Inglaterra possui grandes reservas de carvão mineral, como a gente falou lá no primeiro slide, né? É a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor em seu subsolo, né? Então ela saiu na frente com tudo, né? Saiu com a energia, com a produção de máquinas, a evolução dessas máquinas, né? Tanto das máquinas, as máquinas que a gente vai ver mais à frente de tear, fiar, as máquinas a vapor, né? Os ingleses possuíam grandes reservas de minério de ferro, a principal matéria-prima, né, utilizada neste período, e a mão de obra, né, disponível em abundância. Né? Por quê? Porque referente, né, a essa lei aqui, né, a lei dos cercamentos de terras, né, que também favoreceu a Inglaterra, né, e que vale ressaltar que havia uma massa, né, de trabalhadores procurando empregos nas cidades inglesas no século XVIII devido a essa lei. Como a gente falou lá na primeira aula, né, então eu trouxe aqui para vocês, né, o que é, né, essa lei, né, a Inglaterra, os cercamentos, né, essa lei dos cercamentos que acontecia na Inglaterra e que se
intensificaram a partir do século XVII, criando, né, essas leis. Foi através lá, como a gente falou, do feudalismo, né, a lei inglesa que permitia que as terras comuns fossem cercadas e transformadas em pastos, né? As terras comuns eram partes, né, do sistema feudal, né, como a gente falou, que estipulava determinada área para serem ocupada e cultivada pelos camponeses. Com os cercamentos, os camponeses que habitavam essas terras foram expulsos e as terras foram transformadas em pastos para a criação de ovelhas, né, que no caso era a criação, né, essa criação de ovelha era o que fornecia, né, a lã que era utilizada em larga escala na produção têxtil do país. Os camponeses expulsos, né, por sua vez, né, eles iam para onde? Para as cidades, né? Então eles não tinham para onde ir, iam para as cidades, né, sem nenhum tipo de qualificação. Esses camponeses viraram-se, né, viram-se, né, no caso, desculpa, obrigados a trabalhar nos locais que forneciam empregos, no caso as fábricas, né? Então, sem muito, né? Então, e quem dominava nessa época aí, a época do capital, era a burguesia inglesa, né? Para financiar as fábricas, né? Então, ela que injetava, né, vamos dizer assim, o seu capital, investia muito nesse negócio, tanto nas fábricas como no desenvolvimento também dos transportes, né? Então, o mercado, o consumidor inglês, né, favoreceu esse pioneirismo porque contribuiu fielmente, né, né, os burgueses, né, ganharam muito com isso, né, foram os primeiros, né, por isso a Inglaterra foi a primeira a sair na frente, né, dessa chamada Revolução Industrial. Né? Então aqui a gente vê, né, as máquinas que a gente também viu lá na primeira aula, né, o primeiro ramo industrial a utilizar maquinários foi a área da fiação e tecelagem, né, de algodão. O algodão era relativamente barato, né, porque vinha dos Estados Unidos, que era uma colônia praticamente co-irmã, né, da Inglaterra, né, até hoje, né, os co-irmãos e do Oriente, né. Então essa aqui era a máquina, né, utilizada naquela época, uma das primeiras máquinas. Depois, né, teve os transportes e as máquinas foram substituição, né, também do homem pela máquina, gerando milhares de desempregos, né, que a gente viu, né, a queda dos preços das mercadorias, que acelerou, né, o ritmo de produção, né. Aí aqui o tecido, né, os tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados, né, porque eram mais leves, né, e como as damas naquela época usavam, e até mesmo os cavalheiros, né, usavam roupas muito pesadas, muita quantidade de roupa, então tinha que ser de algodão, né, por ser mais leve, ser mais transpirável, né, até hoje o pessoal fala, utilize o algodão, que é um tecido mais, vamos dizer assim, mais transpirável, né, e também menos, né, agressivo, né, à natureza, né, como hoje em dia esses produtos, tecidos tecnológicos, alguns, né, que a gente vê aí, né, de lycra, cotton, essas coisas assim, são produtos já que levam base de petróleo, né, outras, além de tecido, né, tem outros tipos de material, né, e que de uma certa forma também polui, né, o meio ambiente. Né? Havia também uma grande aceitação desse produto nas colônias, né? Então, por ser mais leves, né? Não havia, né, as leis que impedissem, né, o processo dessa área industrial também, né? Então, aqui o capitalismo desse período estipulavam, né, financeiramente os investidores para que superasse, né, a forma antiga de tear e fiar, né? Foi nesse cenário que um carpinteiro de nome, né, lembra lá do James, né, do James Hengels, né, inventou a Speed Jane, né, a primeira máquina que aqui a gente está vendo, e logo depois, né, em seguida teve o Richard, né, o Richard Clyde, que inventou, né, a Watfime, né, que é uma irmã lá da Jane, né, uma máquina
hidráulica de fiar mais rápida, né, que a Jane, né? Aqui temos uma foto dela. Depois, todavia, né, as invenções não pararam por aí. Em 1779, né, teve Samuel Crompton, que criou uma máquina que fabricava fios resistentes e finos, né, para fazer tecidos leves. Né? E por sua vez, né, o último aqui, o James White, que aperfeiçoou a máquina a vapor, um dos inventos mais importantes, né, da história, né? A gente viu também na nossa primeira aula, né, todos esses nomes, né? A gente viu lá no ranking, né, vamos dizer assim, no ranking da tecnologia, da primeira revolução industrial. E em 1807 foi inventado, né, o barco a vapor, e em 1814 a locomotiva, né, a primeira locomotiva. Essas invenções impulsionaram profundamente, né, a industrialização, né, e tudo isso criado aonde? Na Inglaterra, saindo na frente. Então aqui a gente também vê, né, que durante, né, a Revolução Industrial ocorreu a divisão, né, do trabalho, cada operário executava uma tarefa, né, a gente vê aqui, né, 2 operários, cada um fazendo a sua tarefa, trabalhando, né, nas suas tarefas. E até então a máquina aqui também ainda é manual, né, a gente vê que a máquina aqui ainda é manual. E, por sua vez, né, em Londres, né, houve um aumento, né, da população que chegou a triplicar, né, devido às fábricas e, consequentemente, o número de operários, né, como eu disse, né, vale ressaltar, né, que em 1831 e 1841 a população de Londres chegou a 130 mil pessoas, né, que é o que consta nos registros da época. Então a gente vê aí a cidade de Londres, né, ainda naquela fase antiga, né, e como eu disse, né, todo mundo, né, vai para onde tem emprego, né, e como nós falamos, né, com a lei dos cercamentos, né, as pessoas perdendo suas terras, as pessoas iam para onde? Para onde tinha emprego, para onde podia arrumar, né, o seu ganha-pão, né, ganhar o seu ganha-pão. Cotidiano, né, dos operários, né, as condições de trabalho dos operários não eram fáceis, né, como a gente sabe, né, a jornada de trabalho era em torno de 14 a 18 horas diárias, em 2 pausas controladas rigorosamente, né, os horários eram impostos por meio de multas e ameaças, né, as crianças também a gente sabia, né, que eram usadas, né, para essa eram, né, e ainda são em alguns países, né, é muito importante a gente dizer que há países que ainda utilizam muito da mão, né, que a gente chama hoje de mão escrava, né, infantil, e até mesmo de mulheres e homens, né, principalmente imigrantes, né, pessoas que saem de seus países subdesenvolvidos e vão para outros países achando que vai conseguir empregos melhores e acabam sendo escravizados, né, e nessa época aqui também como não tinha leis, não tinha nenhum tipo de lei trabalhista, então era muito decorrente, né, da época, a criança a partir dos 6 anos já começar a trabalhar numa fábrica, né? E essas crianças, por mais que não tinham idade, né, para trabalhar, elas eram crianças, então elas eram surradas, né, por qualquer brincadeira, atraso, ou caso errasse, né, a forma de executar a sua tarefa, e as mulheres, né, que recebiam menos da metade do salário de um homem. Por isso, né, elas, não só as mulheres como as crianças também, né, recebiam a mesma quantia, né, vamos dizer assim, né, equiparada à mesma quantia, né, elas eram a mão de obra preferida, né, dos patrões, né, eles preferiam homens, mulheres e crianças, pois além de pagar menos, como eu disse, não tem, né, as leis que hoje temos, né, as leis trabalhistas, né. Então aqui, né, as leis, né, trabalhistas, né, não havia, né, no caso aqui, não havia na Inglaterra leis trabalhistas, não havia direitos sociais, descansos remunerados e férias, aposentadorias, licença maternidade, paternidade, licença para tratamento de saúde, né, que é o que nós temos hoje, não havia seguro-desemprego, não havia 13º salário, não havia seguro-acidente, não havia direito à greve, né, não havia hora extra como adicional,
né, não havia FGTS, né, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e entre outras coisas mais, né, que a gente temos direito hoje em dia, né, remuneração, essas coisas. Então, né, com a expansão da maquinofatura, não era mais necessário, né, a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa, né, mensurando, né, as máquinas, conseguia fazer todo esse processo sozinha, né? Então, a partir desse momento, né, sai sai, né, os empregados, né, fica apenas a partir dessa revolução, né, desse maquinário todo, as máquinas foram evoluindo, obviamente, né, eles foram também reduzindo sua mão de obra, né? E com isso o salário do trabalhador também despencou, né? Não foi só, e sua carga horária aumentou muito mais, né? Uma vez que eram mais necessários, né, funcionários com habilidades manuais. E além disso, né, além dos salários baixos, né, os trabalhadores eram obrigados a lidar com a carga, né? Como a gente falou, né? Essa carga exaustiva, né, de trabalho, né? Nas indústrias inglesas, a jornada diária do trabalho costumava ser até 16 horas, com apenas 30 minutos de descanso, né, de pausa para o almoço. E os trabalhadores que não aguentassem essa jornada eram sumariamente substituídos por outros, pois lá fora tinha vários, né? Até hoje também a gente escuta muito, né? O pessoal pegar e falar, olha, tá fazendo corpo mole, lá fora tem vários querendo sua vaga. Então, até hoje a gente consegue ouvir, né, esse tipo de coisas, né, no mercado de trabalho, né, em algumas empresas também. Então não havia tipo de segurança para os trabalhadores e, consequentemente, acidentes aconteciam, claro, né, porque eles não sabiam, né, como a gente falou, eles saíam lá das suas terras que eram rurais, né, com aquela lei de cercamentos, vinham para as cidades, não tinham experiências nenhuma, eram jogados dentro das fábricas para poder manusear talvez máquinas que eles nunca viram na frente deles. Então muitos desses trabalhadores, né, acabavam se machucando, né? Então acabavam tendo acidentes de trabalho, né? E os trabalhadores que se afastavam por problemas de saúde poderiam ser demitidos também, sem receber nem sequer o salário, né, que ele tinha trabalhado, né? E só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. Então, quer dizer, imagine uma pessoa sofreu um acidente de trabalho, aí é colocada para o lado, ainda sai sem direito a receber nada, né? Hoje em dia não, tudo é segurado, né, pelos sindicatos, enfim, como a gente vai ver nos próximos slides a seguir. Então, agora a gente está entrando na segunda revolução industrial, né? O que vocês lembram, né, dessa segunda revolução industrial, né? Que é a era do quê? Da descoberta da eletricidade, dos motores elétricos, gerando grandes inovações tecnológicas. Sugere, né, surge, né, o petróleo aí, né, com fonte de energia, sendo que o carvão, né, mineral ainda era muito importante, tá? Nessa época era utilizado muito o carvão, né? Porque as máquinas, né, lembram das locomotivas a vapor. Então era ainda muito utilizado, mas já estava surgindo a era do petróleo, né? Dando espaço aí, né, ao surgimento desse crescimento das indústrias automobilísticas, né, que a gente até estudamos, né, os transportes, as siderúrgicas, metalúrgicas, né, e as petroquímicas, né? Então, nessa segunda, né, nessa fase aqui da segunda revolução industrial, né, ela refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX e até o meado do século XX, né, tendo o seu fim durante a Segunda Guerra Mundial. A industrialização avançou os limites geográficos da Europa Ocidental, espalhando-se por países como Estados Unidos, né, nós vimos isso lá na nossa aula, né, Estados Unidos, Japão e demais países da Europa, né, como a Alemanha, Rússia, enfim. Compreende, né, a fase de avanços tecnológicos ainda maiores que os vivenciados na primeira fase, bem como o aperfeiçoamento das tecnologias, né, já existentes. Então, quer dizer, aquelas máquinas que já existem, né, que já existiam lá na primeira fase, elas vão se aperfeiçoar, né? Tudo é uma questão de aperfeiçoamento, uma questão de aprimoramento, né? O mundo, né, ele pôde, né, vivenciar diversas novas criações
que aumentaram ainda mais a produtividade e, consequentemente, aumentaram, né, os lucros, né, das indústrias. Houve nesse período também grandes incentivos, né, às pesquisas, especialmente no campo da medicina. Né? Então, aqui também a medicina ela vai ser olhada, né, com outros olhos, né, na Revolução Industrial. Além, né, das indústrias, a medicina também ela é fonte, né, de pesquisa. Né? Então, além dos grandes inventores, né, os grandes cientistas também surgem nessa fase, né, da segunda Revolução Industrial. Né? As principais invenções dessa fase estão associadas, né, ao uso, né, do petróleo, como a gente já falou aqui no slide, como fonte de energia, né, utilizando sua nova invenção, o motor a combustão. A eletricidade, também que foi mencionada aqui, né, que antes era utilizada apenas para o desenvolvimento das pesquisas, né, em laboratórios, nesse período começa a ser utilizada para o funcionamento de motores, com destaque, né, para os motores elétricos e os de explosão. Né? O ferro, né, que antes era largamente utilizado, passou a ser substituído pelo aço. Então, aqui é a fase do petróleo, né, ferro, aço, né, e o carvão também aqui correndo um pouquinho ainda, né, por aqui. Né? Então, a gente vê aí que a segunda revolução industrial, né, é aquele bang, né, aquela explosão assim que dá. E o que nós vimos, né, lá na nossa aula, né? Lembra a expansão, né, das indústrias, né? Então as indústrias também se expandiram, a era do capitalismo financeiro e a crise e os sindicatos, né? Então a gente vê, né, que todos esses três fatores aí, né, que beneficiavam apenas os empresários, né, nessa situação degradante fez com que os trabalhadores, né, mobilizassem pouco a pouco, né, contra os seus patrões, e isso levou à criação das organizações de trabalhadores, né, a mais conhecida aqui no nosso Brasil como os sindicatos, né, e chamadas na Inglaterra de trade union. Os trabalhadores, né, exigiam melhorias salariais e redução na jornada de trabalho. Dois grandes movimentos, né, de trabalhadores que surgiu nessas organizações foram, né, o ludismo e o cartismo, que nós vamos ver a seguir. Então, a segunda revolução, né, industrial também surge aí, né, o trabalhador ele já começa a olhar, né, com um olhar diferente. Ele falou, opa, peraí, as coisas estão melhorando, mas pro nosso lado aqui nada melhora, não, então vamos começar a nos movimentar, né? Vamos começar a nos movimentar. E surge aí, né, os movimentos, né? O primeiro aí é o ludismo, né, que foi um movimento ocorrido na Inglaterra, né, em 1811, né, que protestava, né, contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial, né? As reclamações, né, se concentravam na substituição, né, da mão de obra pelas máquinas que, por serem mais eficazes, né, acabavam, né, acabava com o emprego dos trabalhadores, né, causando desemprego. Né? E essa imagem aqui, né, que a gente vê, né, que são os cartistas, da fase budista, né, um jornalista da época, né, afirmou que os ludistas, né, eram aqueles que comandavam, né, a quebradeira de máquinas, baseado na história de Ned Ludd. Não se sabe, né, se foi ele mesmo o primeiro que fez isso ou não, né, enfim, mas foi o que ficou marcado na história, né, um personagem cuja existência e tem a controvérsia, né, da história. Então vale ressaltar que não foi um movimento de operários fabris, mas de artesãos qualificados cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas. Os quebradores, né, de máquinas, a gravura aqui que a gente vê do Morgan no século XIX, né, que retrata essa fase do ludismo. E o movimento cartista, né, que foi ao mesmo tempo, né, um movimento de caráter nacional e local, né, isso na Inglaterra, ainda estamos falando em tempos da Inglaterra, né, sua dimensão nacional se deve ao fato de trazer consigo segmentos sociais saudosistas, como trabalhadores das indústrias domésticas
e dos teares, né, manuais, que entraram em declínio diante do novo sistema industrial, né, e ao mesmo tempo, né, o cartismo ele buscou sempre privilegiar os métodos de manifestações e as tradições de cada religião, né? Então aqui não importa, né, que qual religião a pessoa tivesse, né? Ele sempre teve esse respeito, né? Isso lhe deu lhe deu um caráter local. Esse movimento pode ser caracterizado, né, predominando a mobilização em torno do parlamento, e foi por esse chamado, né, legalista, né, esse movimento se foram presentes na segunda metade do século XIX, né, segundo aí o Martinho, né, que a gente viu, né, na citação dele aí. Então, o que é o cartismo, né, no caso? É outro movimento, né, dos operários, né, que organizado pela Associação dos Operários, né, então eles tinham uma associação, aqui eles já são mais organizados, né, eles já têm uma associação, né, alguém que represente eles, né, que exigia melhores condições de trabalho. E o fim do voto censitário, né. Destaca-se também, né, ainda a formação de associações denominadas trade unions, que evoluíram, né, lentamente em suas reivindicações, originando os primeiros sindicatos modernos. Então aqui a gente já está falando de uma associação, algo mais organizado, gente, né? Então esse é o movimento cartismo. Então, né, o que aconteceu? Então o governo inglês, né, ele com a presença, né, desses dois movimentos, né, o ludismo e o cartismo, no cenário o governo não atende, né, às exigências e dá ordens, né, à polícia para a repressão e as greves e aos tumultos. Então começa, né, aí né, os grandes movimentos. Então, tem vários filmes que relatam isso, tem várias literaturas também que relatam esses movimentos, né, e o movimento operário, entretanto, né, continuou crescendo e acabou, né, saindo também da Europa, né, ganhando força, né, vamos dizer assim, em diversos países, não só da Europa, como em outros países também, né, prestigiando. E aqui, né, como eu prometi para vocês, né, os operários, né, se reuniram em luta contra as péssimas condições a que eram submetidos nas fábricas, né, e com o objetivo de ampliar sua participação política, em 1838 redigiram o que chamamos de Carta do Povo, né? Então, como eu disse, está aqui o link aqui embaixo para quem quiser, né, verificar, né, ler a Carta do Povo, né? No caso aqui, esse foi o primeiro, né, documento que ajuda, né, o trabalhador, né? Então está aqui a Carta do Povo, como a gente tinha falado lá na outra aula, né? Já tinha citado, né, a Carta do Povo. Aqui está o link para vocês, né, pesquisarem também a Carta do Povo, né? E as leis trabalhistas no final do século XIX, né? Os países industrializados foram obrigados, gente, aí, ó, a atender às necessidades dos trabalhadores, né? Prolongando aí as leis. Então, o que aconteceu? Teve que ter, sim, teve que ajudar a redução na jornada de trabalho, né? Para 10, 9, 8 horas, que é o que nós temos hoje, né? 8 horas de trabalho. Regulamentação do trabalho da mulher e do menor, né? Hoje em dia, né? As mulheres aí podendo ganhar salários igualmente aos dos homens, e as crianças aí só podendo trabalhar a partir dos 16 anos, né? Que é o chamado jovem aprendiz. A proibição, né, do trabalho para menores de 14 anos, né? Então, aqui, né, que é o jovem aprendiz, né? Só a partir dos 16 agora, né? A instituição, né, do salário mínimo, né? Então agora, né, há um salário mínimo, né, a ser, enfim, aqui no Brasil, no caso, tem um salário mínimo nacional, mas cada estado, em cima desse mínimo, né, nacional, estipula o seu percentual. Então tem estado, obviamente, né, quanto melhor o estado, melhor também o salário, né? Quanto mais, né, produtor ele for, né, o salário também no caso, são os
estados do Sul, né, e São Paulo, né, aqui no Sudeste de São Paulo. Instituição do descanso semanal, né, então o que? Feriados, né, sábados e domingos, direito, né, às férias, direito à aposentadoria, direito à greve, sim, desde que a greve seja regulamentada, né, pelo sindicato, o empregado tem direito, sim, de fazer sua greve. A legalização, né, dos sindicatos, então aí a gente vê, né, então que a mobilização, né, de trabalhadores resultou em algumas melhorias, né, ao longo do século XIX. A pressão exercida, né, pelos trabalhadores, né, dava-se principalmente por meio de greves. Então, quer dizer, tudo isso eles conseguiram por quê? Porque eles peitaram ali, né, vamos fazer greve, que a gente até fala, né, falamos aí em alguns filmes, né, que nós estamos aí nas aulas, inclusive na última aula, né, aquele filme, né, Eles Não Usam Black Tie, né, e cuida desse assunto aqui no Brasil. E uma das melhorias mais sensíveis, né, conquistadas pelo trabalhador foi a redução da jornada de trabalho, né, para 10 horas diárias. Então, olha só, então ele conseguiu. Só que hoje a gente já tem, né, na época, né, ele conseguiu 10, aí a partir de 10 foi para 9, e hoje já são 8 horas, né, que a gente tem aí, 8 horas trabalhadas, né. Então, olha quanta coisa, né, bacana também a gente conseguiu através aí digamos assim, dos movimentos, né. E as doutrinas sociais, né, a Revolução Industrial ocasionou problemas sociais, né. Pensadores na época elaboraram teorias para justificar a expansão do trabalho e a pobreza, né, que havia na sociedade industrial capitalista da época. Nessa ala de pensadores, né, encontramos os seguidores, né, do liberalismo econômico. E, por outro lado, houve também, né, a preocupação do ponto de vista dos operários, né, a esses pensadores, né, censuraram, né, de imediato o capitalismo, e apareceram aí uma nova maneira, né, de organização da sociedade, né, que é o socialismo, né, no caso os socialistas e os anarquistas. Então, como a gente vai ver, né, aí na frente, né, esses liberalismo econômico, né, que tem por objetivo, né, defender o livre comércio entre países, né, a não intervenção do Estado na economia e a livre concorrência, né? A gente vê tudo isso aí através do liberalismo econômico, né? Nós vimos isso tudo nas aulas lá, tá tudo bonitinho lá nas outras aulas. E aqui os principais, né, defensores desse liberalismo, né? Aqui nós temos o Adam Smith, né, o pai da economia moderna, e considerado, né, o mais importante teórico do liberalismo econômico, né? E aqui tem uma citação dele, né, que ele diz assim: não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu próprio interesse. Então, quer dizer, ele acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com poucas ou nenhuma intervenção governamental, né? Com a competição livremente entre os diversos fornecedores, levaria não só à queda do preço das mercadorias, mas também a constante, né, inovações tecnológicas na ânsia de barateio, né, e custos dos produtos a vencer os competidores, né? Então a gente tem aí, né, o Adam Smith, que é o considerado, né, o pai da economia. Temos Thomas Malthus, né? O Thomas, ele é o considerado o pai da demografia, né? Porque por sua teoria, né, para o controle do aumento populacional, conhecida como malthusiana, né? Para ele, né? Então qualquer melhoria no padrão de vida de grande massa é temporária, pois ela ocasiona, né, um inevitável aumento da população, o que acaba impedindo qualquer possibilidade de melhoria. Aí tem aqui a sua grande obra, né, que é o ensaio sobre o princípio da população,
né? Aqui nessa obra ele destaca que a população tende a crescer em progresso geométrica, né? Enquanto a produção de alimento aumenta em progressão aritmética. Portanto, né, o problema, né, da pobreza é impossível de ser resolvido, né? Realmente, né, de fato, até hoje a gente vê aí, né, muita gente, são muitas pessoas, né, a desigualdade, né, social, né, é bem equivalente até nos dias de hoje, né? Então a única forma de evitar, né, essas catástrofes para eles seria negar a existência social aos pobres e orientá-los no sentido de controlar a natalidade. Mas aí eu penso, né, gente, somente os pobres que devem ter a natalidade controlada, né? Vamos pensar. Então, quer dizer, quanto mais pobre você não tem filhos, quanto mais rico você tem filhos, mas para quê? Porque se é o pobre que faz, né, para quem tem dinheiro, né, no caso para o burguês, né, o pobre que trabalha para o burguês. Então, se o burguês for maioria, né, então talvez aí, né, nesse sentido aí, se a gente for analisar, né, não faz muito juiz, né, ao negócio, mas enfim. E por sua vez aqui temos o David Ricardo, né, que, né, o David Ricardo, que ele afirmava que os salários tendem a ser equiparados ao mínimo necessário à sobrevivência do operário. E expressa essa visão, né, claramente na sua obra, né, Os Princípios da Economia Política e Tributação. Seu principal problema na época era explicar, né, a causa do enorme aumento de preços pelo qual a Inglaterra passava, ou seja, a inflação. E é nessa, né, nessa busca que ele chega às duas teorias que se completam, né, a teoria do valor e do produto e a teoria da repartição. Né, para ele, os salários baixos e pobreza são consequências de uma lei natural, conhecida como a lei da oferta e da procura. E não há como ir, né, de encontro a isso, né? Enfim, outro, outro, vamos dizer assim, outro slogan, né? Outro patamar para a gente pegar e analisar, né? Será mesmo, gente? Espera aí, porque hoje em dia a gente vê, né? Quem compra mais, quem consome mais, enfim, né? Mas são pensadores da época, né? E claro que suas teses, suas obras, né? Suas teorias, todas elas são muito válidas, até mesmo para o nosso avanço, né? São, né? Foram e são válidas, né? Então agora aqui a gente entra no que a gente chama de socialismo utópico, né? Nos primeiros momentos, né, do socialismo foram conhecidos como utópicos, né? A gente já viu isso também na nossa aula, né, porque traziam, né, as soluções criativas mais difíceis de pôr em prática, né? Aqui eu destaquei, né, o Charles Fourier, o destaque, né, eu destaquei ele, o destaque pois ele nunca conseguiu colocar a sua teoria em prática, né? Eu falei até isso lá na nossa aula, lembra? Mas lembramos, né, que além dele, né, há outros autores que pertenceram a essa corrente, né, do socialismo utópico, né, e dessa mesma linha de pensamento que é o primeiro, né, o primeiríssimo é o Saint-Simon e o Robert Owen, né. Então aqui, né, para o Charles, né, a sociedade deveria ser organizada em falastérios, né, que eram comunidades com menos de 2.000 pessoas, nas quais cada uma trabalhava na ocasião com a qual mais se identificasse. E o que se produzisse pertenceria a todos. Para o fornecimento, essas comunidades trocariam, né, seus produtos entre si. Com isso, se implantaria o socialismo todo no país. Ou seja, ele queria o quê? Que cada sociedade vivesse em conjunto. Gente, pensa bem. Tudo bem, até existe, né, essas colônias, vamos dizer assim, colônias, né? Sempre existiu, né, colônias produtoras, que ali a pessoa tá. Só que detalhe, mesmo assim, você estando ali com
entre colônia, você quer expandir para fora, você quer ver o novo, né? Você quer conhecer os outros, e as pessoas também querem te conhecer. Então, ele nunca conseguiu colocar em prática, né, nenhuma de suas teorias, né? E por sua vez, né, que a gente vê lá o Robert Owen lembrando na nossa aula, ele já conseguiu, só que as práticas dele só davam certo mediante a observação, né, a fiscalização dele. Então, se vocês quiserem, né, rever, volta lá na nossa terceira aula, né? Acho que terceira aula, né? Se não me engano, tá falando sobre isso. Não, segunda aula, né? E aqui, né, o socialismo científico, nada mais do que Marx, né, e Engels, né, que são os mais conhecidos, né, os grandes colaboradores aí da teoria socialista, né, eles defendiam, né, a ideia de que somente o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária e por essa razão deveria tomar o poder político das mãos da burguesia por meios revolucionários e implantar a ditadura do proletariado até por fim as desigualdades sociais. Também são só teorias, né, gente? Porque vamos falar a verdade, né? Socialismo é muito bom na teoria, né? Mas na prática, será que todo mundo realmente pratica socialismo? Né? Então fica aí, né, uma dica aí para vocês pensarem. E, né, a obra aqui do Marx, né, a sua obra mais famosa, né, é o Capital, né, em que ele critica, né, o capitalismo e destaca a concorrência de crises periódicas nesse sistema econômico. Então, né, fica aí, né, o socialismo, né, vamos dizer assim, as formas, né, de socialismo, tanto científico como o socialismo utópico. Hoje, né, se pratica mais, né, o mais conhecido eu acho que é o científico, né. E, gente, tem o socialismo cristão também, além desses dois outros, tem o socialismo cristão, que foi uma defesa, né, do Robert Lannis, né, a ideia dele da humanização do capitalismo. Para isso, né, propunha a prática dos ensinamentos cristãos, especialmente do amor, da cooperação e do respeito entre as pessoas, como solução para o problema social. Não, muito bonito, né? Essa doutrina ganhou grande estímulo em 1891, com a publicação da encíclica, né, Regnum Novarum, que foi elaborada pelo Papa Leão XVIII, na qual ele se declarou a favor da reforma agrária, das associações de operários, das leis que assegurassem os salários dignos e das jornadas de trabalho dignas. Então, quer dizer, a gente vê aí, né, um aparato, né? Então, era quase... Enfim, gente, não quero entrar aqui em detalhes porque eu pensei que não. Mas, enfim, tá aí o socialismo cristão, é outra fonte também, né, do socialismo, ela também existe, embora, né, como eu falo, todas as três práticas, né, cada uma aí pega um pouquinho, pincela dali, pincela daqui, e usam-se, né, ou cada um usa um pouco mais de uma e da outra, enfim. E, por último, né, o anarquismo. Né, o anarquismo, a gente vê aqui, né, o russo Mikhail Bakunin, né, que é o pensador anarquista, que criticava duramente a divisão, né, da classe e da exploração do trabalhador e os meios de produção concentrados nas mãos de poucos, né? Ele acreditava que em uma sociedade onde houvesse igualdade, as pessoas se desenvolveriam bem melhor. O anarquismo ele defende, né, a descrição do Estado, pois tinha como princípio a inexistência de qualquer tipo de governo. Então a gente vê aqui, né, o Bakunin, ele criticava as ideias de Karl Marx, né? As ideias anarquistas elas chegaram ao Brasil, elas chegaram, né, por meio dos imigrantes, lembra? Eu falei isso na aula.
os imigrantes europeus, né, no... Opa, peraí, volta aqui um pouquinho. Elas chegaram aqui, né, com os imigrantes europeus no início do século XX, né? E vale ressaltar, né, que as leis anarquistas entusiasmaram, né, os movimentos operários aqui no Brasil, né, os movimentos operários brasileiros nas primeiras décadas do século XX. Então, a gente vê que a gente tem muita influência, né? Nossos sindicatos eles foram muito formados em cima dos grupos anarquistas, né? E logo depois veio o socialismo, enfim, aí conteúdo, né, para um outro tipo de aula, para outra. E aqui, né, nós estamos vendo, né, os modelos de produção industrial, né, ao qual a diferença, né, entre eles, né, o Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, né? Então aqui eu coloquei em forma de uma tabela, né, para ficar mais fácil, né, pois essas aulas elas foram destrinchadas, estão lá também, né, todas elas no canal, né, para vocês reverem, né? E aqui um breve, vamos dizer assim, um breve resumo, né, dessa diferença. Lembrando, né, que algumas, né, como eu falei, né, nas aulas anteriores, que o Taylorismo e o Fordismo eles têm muita coisa em comum, né? Sendo que o Toyotismo ele talvez seja o mais diferente, porém ele pincelou, né, vamos dizer assim, ele pincelou dessas duas fontes, né, de produção, né, de industrial, né? Então aqui a gente vê a produção, né, do Taylorismo e do Fordismo, a massa, né, de bens homogêneos, né, e do Toyotismo pequenos lotes, produção diversificada. O ritmo de trabalho do Taylorismo e do Fordismo é baseado no rendimento individual, do Taylorismo baseado no rendimento individual, do Fordismo baseado no ritmo das máquinas e das esteiras, né? Aqui a gente já estava falando de máquinas industriais, né? E do Toyotismo baseado na demanda dos clientes no trabalho de grupo, né? Então, quer dizer, baseado na demanda do produto, no caso dos contratos, né? A economia aqui do Taylorismo e do Fordismo é de escala e do Toyotismo de escopo. O estoque, né, do Taylorismo e do Fordismo, manutenção de grandes estoques, e do Toyotismo não fazem estoque, eles não tinham estoque. O objetivo de produção, né, do Taylorismo e do Fordismo era voltado para os recursos e o do Toyotismo voltado para a demanda, né? Então, quando tinha trabalho, tinha produção. Quando não tinha que ela não precisava. Comprava-se apenas o produto, né, a matéria-prima de acordo com a demanda de pedidos. Controle de qualidade, né, do Taylorismo e do Fordismo são feitos no final da linha de montagem. Do Toyotismo são feitos ao longo do processo, até porque no final não poderia nada dar errado, né? As tarefas do Taylorismo e do Fordismo, o trabalhador realiza uma única tarefa. No caso do Toyotismo, o trabalhador realiza múltiplas tarefas. Aqui, então, ele já tinha mais engajamento, né, dentro da produção. A autonomia, né, de trabalho. No Taylorismo, alta subordinação aos gerentes. No Fordismo, subordinação levemente atenuada, e no Toyotismo exercida de forma estrutural. Espaço de trabalho, né? No Taylorismo e no Fordismo, divisão espacial. No Toyotismo, integração espacial. As ideias, né? No Taylorismo e no Fordismo, estados de bem-estar social. No Toyotismo, estado neoliberal. A demanda, né, no Taylorismo e no Fordismo, coletivas. No Toyotismo, individuais. O poder. No Taylorismo e no Fordismo, Estado e sindicatos detêm o poder. Né? No Toyotismo, poder financeiro e individual. Então, a gente viu aí, e se vocês quiserem mais detalhes, né, retornem lá às aulas, que estão todas lá explicando, né, tudo direitinho, cada passo aqui. E entramos aí na nossa terceira revolução industrial, né?
né, também conhecida como Revolução Técnico-Científica, teve início na década do século XX, né, 1970, e essa etapa, né, da industrialização com a tecnologia avançada e com a informática, a robótica, a telecomunicação, a química fina, a biotecnologia, a tecnologia genética, né? Então a gente vê aí dos lados aí todos esses aparatos, né, que foram aparecendo, né, com o passado desses tempos aí até os dias de hoje, né? Lembrando, né, que a gente está vivenciando, né, o Brasil vivencia, né, essa terceira revolução industrial, né, e as transformações, né, dessa revolução, elas foram, né, possibilitadas pelos avanços, né, técnico-científicos, são vivenciadas até os dias de hoje, sendo que cada nova descoberta representa um novo patamar, alcançando dentro dessa fase a revolução, consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro, né? A introdução à biotecnologia e robótica, como a gente falou, o avanço na área da genética, telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras áreas, transformaram, né, só a produção como também as relações sociais, o modo de vida, a sociedade, o espaço geográfico, né? Então, quer dizer, a terceira revolução industrial ela veio aí realmente para que a gente chama, né, de globalização, para englobar, né, para fazer a gente ficar todo mundo unido, né? É o que a gente, né, vivencia hoje, né? Mas há também, né, aqueles que defendam, né, aqueles que falam que já existe uma quarta revolução, né? Então a gente até também vimos isso, né? É o Klaus Schwab, né, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, né? Então ele defende, né, não só ele como outros, né, como outros, como é que eu vou dizer, ou como outros, né, outros defensores, né, dessa área, né, defende que já estamos, né, vivenciando, já estamos vivendo, né, essa nova tecnologia também chamada de indústria 4.0, né, que não é mais um sonho, é uma realidade. Só que essa realidade ainda é muito para poucos, né, vamos dizer assim, porque são poucos países, né, que têm acesso, né, a essa, né, não sei se vocês se lembram, né, nós falamos isso na aula, né, que é Singapura, Finlândia, Noruega, Suécia, Holanda, Israel e Estados Unidos, né, que é o primeiríssimo aí, né, Estados Unidos conseguiu, né, superar aí a sua comã Inglaterra, né, que até então era que dominava, né, no conceito, né, da revolução no início dos séculos e vem aí, né, desde o ciclo da segunda revolução industrial dominando aí esse ranking, né? Os Estados Unidos está sempre à frente de tudo, né? Está sempre à frente de grandes invenções, de grandes avanços, né? Né, das multinacionais, enfim, né? Está sempre à frente de tudo aí, né? Então é algo assim que a gente deve levar muito também a sério, né? Porque são, vamos dizer assim, são etapas, né, desse desenvolvimento tecnológico que é um paradigma, né, que é uma mudança, né, de paradigma, né, nos dias de hoje. As máquinas a gente sabe, né, que certas máquinas são controladas por computador, até porque elas são complicadas, enquanto que no período, né, da Revolução Industrial, as máquinas eram mais simples, sendo compostas por três partes, né, que era apenas o motor, a transmissão, que regulava o motor, e as ferramentas, né? Então, hoje em dia, a gente vê aí robôs, né, controlando máquinas. Então, essa aí é a chamada da quarta revolução, né, industrial. Alguns falam que ainda está na terceira, mas muitos falam que não, que é a quarta, né, a nova maneira, né, da gente se comunicar, da gente se falar, né? E com tudo isso aí, né? Enfim, sendo terceira ou quarta revolução, né?
nada melhor do que a gente lembrar, né, da nossa globalização, porque isso tudo faz com que a gente fique o quê? Integrado. Mas além da globalização, também vem os impactos, né, ambientais. Então aqui a gente vai falar, né, um pouquinho sobre isso, né, globalização e impactos ambientais. Todo esse desenvolvimento, né, proporcionado pelos avanços obtidos nas diversas áreas científicas, realizam-se ao que chamamos de globalização. Tudo converge para a diminuição do tempo e das distâncias, ligando pessoas, lugares, transmitindo informações instantaneamente, superando, né, então, os desafios, obstáculos que permaneiam à localização geográfica, as diferenças, né, culturais, físicas e sociais. Então, quer dizer, hoje o mundo está super integrado, né? Você sabe, como a gente falou, né? A gente não precisa necessariamente viajar para um país para conhecer sua cultura, né? Ou ouvir dizer que é assim, nós vamos na internet, está tudo lá descrito como né? Sites que falam, né, no idioma do país, né? Sites que traduz para a gente no nosso idioma, enfim, essa é a globalização. Mas mediante tudo isso também tem, né, esse impacto, né, o que a gente chama dos impactos ambientais, né? Muitos, né, porque a gente sabe que muitos produtos, né, muitos produtos que nós utilizamos no dia a dia são resultados de processos industriais, desde, né, de produtos simples até os mais elaborados. Tudo isso é resultado da Revolução Industrial. E com a invenção, né, das máquinas, ficou mais fácil e mais rápido produzir, né? Contudo, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi afetada, bem também como o meio ambiente. Então, né, a gente nós temos aí uma gana danada de querer conhecer tudo, querer tudo, mas a gente não pode esquecer do meio ambiente que vem sofrendo também, né? São as grandes indústrias aí poluindo, né, o ar, poluindo os rios, poluindo os oceanos, né? Então, é o que eu falo, né, para vocês, que a Revolução Industrial, assim como todas as invenções, elas só vieram para nos ajudar e realmente para evoluir. Mas ela também, com elas trouxeram, né, muitas consequências, né, e vem trazendo até hoje, né? A gente vê aí várias catástrofes, né, que acontecem no meio ambiente, várias são geralmente estações do ano modificadas. Antigamente as estações eram certinhas, hoje em dia a gente não vê, é inverno e está verão, é verão e está inverno, não é? A gente não vê, às vezes, a estação às vezes acontecer de maneira certa ou de maneira graduada. Enfim, tudo isso é reflexo, né, dessa industrialização, né, dessa revolução. Tudo isso vem. Então, né, as consequências, né, que eu falo, né, de um modo geral, né, a revolução industrial, né, ela transformou não só o setor econômico e industrial, como também as relações sociais, né, a relação, né, até mesmo entre o homem e a natureza, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente, né? Cada fase, né, dessa revolução, né, representou diferentes transformações e consequências mediante aos avanços obtidos a cada período, né? A gente viu, né, a primeira revolução industrial, né, ela representou uma nova organização do modo capitalista. Nesse período houve um aumento significativo de indústrias, bem como um aumento significativo da produtividade, né, a produção em menor tempo. O homem, ao ser substituído pela máquina, né, saiu da zona rural para ir às cidades em busca de novas oportunidades, dando início ao que nós chamamos, né, o processo de urbanização. Esse processo, né, culminou no crescimento desenfreado, né, das grandes cidades, né, o que a gente vê aí, muitas grandes cidades, muitas favelas, muitos guetos, muitas comunidades, né? Então, gerando que uma
marginalização, né, de boa parte dessa população, bem como problemas de ordem social, como miséria, violência, fome. Nessa fase também a sociedade organizou-se, né, em dois polos, de um lado, né, o que a gente chamou lá no início, né, de burguesia, e do outro o proletariado. Então, quer dizer, a gente viu, né, tudo isso aí, né, e a segunda Revolução Industrial teve como princípio, como principais consequências, mediante ao maior avanço tecnológico, o aumento da produção em massa, em bens, né, de menos tempo, consequentemente o aumento do comércio e modificação, né, dos padrões de consumo. Muitos países passaram a se industrializar, né, especialmente os mais ricos, né, dominando então este, como é que eu vou dizer, economicamente, né, diversos outros países, né, economicamente diversos outros países tiveram nessa expansão territorial e explosão, né, de matéria-prima, né, então o avanço também dos transportes possibilitou maior e melhor escoamento das mercadorias, e o trânsito, né, de pessoas, né, surgiram as grandes cidades, e com elas também os problemas como superpopulação, aumento das doenças, desemprego e aumento da mão de obra barata e das novas relações de trabalho. Então a gente também viu isso também na segunda Revolução Industrial, né? E essa terceira revolução, né, ou quarta revolução, como alguns teóricos venham a defender, né, é a nova integração entre a ciência, tecnologia e produção. Possibilitou e vem, né, possibilitando, né, os avanços, né, da medicina, a invenção de robôs capazes de fazer trabalho extremamente minuciosos e precisos, né? Houve também avanços na área da genética, trazendo novas técnicas que melhoraram, né, a qualidade de vida das pessoas, possibilitou diminuir a distância entre os povos e a maior difusão de notícias e informações por meio de novos meios de comunicação. O capitalismo, né, financeiro, como a gente falou, consolidou-se e houve o aumento, né, do número de empresas multinacionais, né, o que chamamos aí de globalização, né, vem a ser a globalização, essas multinacionais. E então, né, gente, e não, assim, talvez não menos importante, todas essas transformações, né, possibilitadas pela Revolução Industrial como um todo, transformou o modo como o homem, né, se relaciona com o meio, a, a apropriação dos recursos naturais para viabilizar, né, a produção, e os avanços técnicos científicos têm causado os grandes impactos ambientais, que é o que a gente está falando aqui, né? E esse aumento, né, as alterações, né, provocadas no meio ambiente têm sido amplamente discutidas pelas comunidades internacionais, órgãos e entidades que expressam a importância, né, de mudar o modelo, de mudar, né, esse modelo de desenvolvimento econômico que explora, né, os recursos naturais sem pensar nas gerações futuras, né? E é o que chamamos, né, de desenvolvimento sustentável. Então, quer dizer, hoje em dia tem muitas empresas aí, muitos países que estão preocupados sim com o meio ambiente, estão preocupados com suas marcas, né, em associar elas de repente, uma degradação, né, um trabalho escravo, mão de obra barata, trabalho escravo, enfim, que seja, né? Então a gente tem que pensar muito isso, né, antes da gente até mesmo, né, consumir algum produto, antes mesmo da gente adquirir algum produto, né, de onde veio, como foi fabricado, quem é, né, essa pessoa, quem é essa empresa, como ela fabrica, como ela faz, o que ela está fazendo, e quais são, né, suas questões, né, ambientais, quais são as suas como a gente vai dizer assim, as suas razões, né,
para ajudar aí o meio ambiente, né, o seu retorno, vamos dizer assim, claro, porque todo mundo precisa de matéria-prima e toda matéria-prima às vezes vem da natureza, mas a gente também pode repor, né? Não é porque o cara vai, eu fabrico móvel, como é que eu vou fabricar móvel sem derrubar uma árvore? Tudo bem, mas, né, em cada quantidade de móveis que eu fabrico, quantas quantidades de árvore eu replanto, né, vamos dizer assim. Então a gente tem que procurar muito isso aí, né, gente, porque eu acredito muito, né, nessa possibilidade, e eu vou deixar aqui para vocês, né, foi um prazer a gente estar aí nesse encontro aí diário, né, foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero que eu tenha ajudado, né, vocês de alguma forma, né, a entender melhor, né, essa revolução, né, que vocês estão estudando aí, ou ainda vão estudar, né, na matéria de vocês, provavelmente vão passar também aí pelo Enem, né, ou não, até para a vida mesmo, né, que a gente precisa, né, de informação. Acho que informação é tudo, né? E uma frase que eu deixo para vocês aí, né, esse desenvolvimento aí do caso de desenvolvimento sustentável, né, eu acredito muito, né, que é o homem, né, voltando ao passado para corrigir o seu presente e consolidar o futuro, né, o seu futuro. Então, vamos aí, não vamos também, né, criticar muito, mas vamos observar, né, vamos fiscalizar sim, porque nós somos, né, consumidores, somos clientes, então precisamos sim, né, não vamos dar as costas para os inventos, né, para a industrialização, para as novas revoluções, mas também não vamos fechar nossos olhos, né? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. As aulas vão ficar lá no canal por algum tempo, né? Se vocês quiserem rever alguma, quiserem tirar alguma dúvida, estarei aqui imensamente, né, à disposição para atendê-los a todos. Muito obrigado. Desde já, uma boa noite. E como eu havia prometido, aqui está a bibliografia, desculpa, meu gente, a bibliografia, né, de todo o conteúdo que eu usei para essas aulas, né? Inclusive aqui, os filmes também. Mil perdões que agora eu estou olhando aqui que eu não coloquei, né, o do Black Tie, mas ele está lá na aula lá também, né? Eles não usam Black Tie. Mas tem todos aqui, né, os anteriores que a gente falamos, né, que nós discutimos, conversamos, todo o roteiro aqui que eu usei, né, para fazer esse curso aí para vocês, né, com vocês. E muito obrigada mais uma vez, e eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, né? Vamos, força aí para todo mundo. Espero que ajudem vocês aí nas suas questões, né, de curso, de estudo, de trabalho. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, fique com Deus e estamos aí. Muito obrigada.